Shalom a todos. Queria agradecer aos inscritos do canal. Vamos realizar uma breve análise de alguns textos do livro do Apocalipse. O famoso e temido, para alguns, livro do Apocalipse, ou também conhecido como Revelação, apresenta um conteúdo rico em simbolismo e mistério, o que faz desse livro um dos mais enigmáticos relatos dos fins dos dias. Apesar de conter várias correntes de interpretação que partem desde os mais literalistas aos mais metafóricos, em algumas partes desses textos, é perceptível o teor judaico simples e claro. Os textos presentes no Codex Sinaiticus, que contém a cópia mais antiga do assim chamado Novo Testamento em grego. Esses textos nos trazem à tona evidências dos verdadeiros seguidores do Rabi Yeshua, que são todos aqueles que guardam dos mandamentos de Deus, Torá. Ou seja, para crer no Rabi Yeshua, dentro da perspectiva judaica, de forma alguma se pode deixar de cumprir a sagrada lei de Deus no Torá, pois esse foi o ensinamento do Rabi Yeshua. Vejamos o primeiro texto: e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra com o resto de seus filhos, que guardam os mandamentos de Deus, e que têm o testemunho de Yeshua. Apocalipse 12 e 17. Não iremos tratar aqui das interpretações do texto. O foco aqui é o valor dos mandamentos. A imagem a seguir pertence ao Codex Sinaiticus. Nele podemos ver o trecho final desse versículo em destaque na imagem que diz: Terontontas entolas toteuca em chontonte martirianes, ou uma análise baseada no léxico de Strong's. Iremos encontrar as seguintes explicações. A palavra teronton tem o seguinte significado, de tereu, que pode ser traduzido como guardar, manter, proteger ou reter. Esse verbo tereu, guardar, vem antes do verbo entolas ou entole, que significa preceito, um mandamento, usado dos mandamentos da lei mosaica, o que Deus prescreve na Torá. O verbo entolas ou entole irá aparecer nesse texto e nos demais que serão apresentados, sempre com o mesmo sentido explicado acima. Ou seja, a função desses dois verbos, tereu, guarda, e entolas, mandamentos, na mesma frase, serve justamente para mostrar claramente que a Torá deve ser mantida ou praticada pelos seguidores do Rabi Yeshua, pois ele não anulou nenhum dos mandamentos. Voltando para a análise do versículo acima citado, o texto da imagem do Codex Sinaiticus é a tradução da seguinte parte do versículo: que guardam os mandamentos de Deus, e que têm o testemunho de Yeshua. Apocalipse 12, 17. Segundo esse texto, em nenhum momento, a crença em Yeshua anula a prática dos mandamentos da Torá. Não existe antagonismo entre crer em Yeshua, claro que crer nele dentro do contexto judaico e histórico, de forma alguma isenta de cumprir a Torá. Pelo contrário, isso enfatiza de fato o que ele ensinou, a Torá. Vejamos o segundo texto. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em, ou de, Yeshua. Apocalipse 14 e 12. Na imagem a seguir temos esse mesmo texto. Em destaque na imagem, temos a frase: Odes hipomoniton agion stin oiterontistas entolas toteucai tempestins, ou que é a tradução literal do versículo acima citado. E demonstra que os santos ao qual o texto se refere, são os que guardam os mandamentos da Torá. Esse mesmo texto demonstra que essa também era a confiança ou fé, vamos chamar assim, de Yeshua, reforçando ainda mais o campo de entendimento de que ele, Yeshua, não se opôs à Torá de Deus. Pois está escrito na Torá: portanto santificai-vos, e sede santos, pois eu sou o eterno vosso Deus. Guardai os meus estatutos, e cumpri-os. Eu sou o eterno, que vos santifico. Levítico/Vaikra 27 a 8. Isso evidencia que para ser santo, de acordo com a visão da Torá, basta guardar os mandamentos do Eterno. Agora entraremos para o terceiro e último texto. Esse versículo demonstra o quão tendenciosas são muitas traduções da Bíblia, vamos dizer assim. E como sempre, tentam negar ou anular a validade da Santa Torá. Vamos para o texto. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22:14. Almeida Revisada Imprensa Bíblica. Essa é uma das traduções mais recorrentes. Percebam, segundo essa tradução, a única forma de alcançar a vida eterna no mundo vindouro é lavando as vestes no sangue do Cordeiro, que está ligado à aceitação de Yeshua, dentro do contexto cristão. A tradução desse texto não concorda com o Codex Sinaiticus. Observe o que diz o texto em grego e logo abaixo a tradução correta, bem como as mudanças que o mesmo versículo apresenta de uma versão para outra.
O texto grego diz: Macario euteron tontas entolas epitou xilontes o escaitois pelosinhas eutosinhas tempolim. Que a imagem do Codex Sinaiticus traz em destaque o referindo versículo. Que deveria ser traduzido da seguinte maneira: Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, de Deus, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22:14, versão Almeida corrigida revisado e fiel. Observem a diferença entre os textos. Como foi relato no início dessa última avaliação, tentam sempre esconder ou negar a validade eterna da Torá. O texto é claro em afirmar que o único caminho para alcançar a vida eterna é cumprindo os santos mandamentos da Torá. Agora vamos fazer uma pequena comparação do texto de Apocalipse 22:14 com alguns textos da Torá. Se ouvias atentamente a voz do Eterno teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Eterno teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Se ouvires a voz do Eterno teu Deus, bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Deuteronômio/Devarim 28:1-3, já que bendito ou bem-aventurado são sinônimos. Perceberam as similaridades? São bastante claras. Todo esse jogo fraudulento nada mais é do que uma tentativa de negar que a guarda dos mandamentos contidos na lei de Moisés, Torá, é o único caminho para alcançar a vida eterna ou o mundo vindouro. Os textos estão repletos de conteúdo puramente judaico, de acordo com a Torá. Quando são traduzidos de forma honesta, a mensagem é clara: cumpra os mandamentos da Torá. Shalom.